Falar de diversidade, falar de respeito ao ser humano é aqui mesmo, no Etc. Talks. E vamos nós aqui falando desse assunto. O Etc. Talks abre espaço para a democracia do pensamento, para um sentimento, para um valor muito interessante que eu gosto muito, que é o respeito ao ser humano. Penso eu, e eu estou aqui com uma pessoa que gosta disso também, porque ela é advogada, trabalha com resgate do respeito nas relações humanas já há algum tempo. Apesar de novinha. A Carla Barbosa sabe do que eu vou dizer, né? O respeito, Carla, faz parte. Se eu tivesse que construir uma árvore aqui de valores, os valores que regem as relações entre os seres humanos, o respeito não vai aparecer, porque ele é a raiz. A raiz de uma árvore não aparece, ela está debaixo da terra, mas ela sustenta todos os outros valores. E quando eu falo de respeito, eu falo porque você hoje é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gêneros da OAB de São José dos Campos. Isso. Trabalha com isso, né, também. Mas antes de tudo eu quero saber, porque tem outras coisas que você faz aqui também, que você está na linha de frente da defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Vai vir mais letra por aí nesse negócio ou não? Todos os dias tem uma letra nova. Né? Eu não sei se eu estou desatualizado, depois você me atualiza. Mas antes eu quero saber se é verdade que... Se alguém... Eu falei de terra, de plantação, de raiz, né? É verdade que se alguém enterrar um Dorflex, um Rivotril, e regar com café, é bem capaz que brote um advogado? Ah, com certeza. Como é que você se mantém o equilíbrio, Carla, para poder trabalhar com tanto problema por aí entre as pessoas, entre as relações? Rivotril, Dorflex e café. De vez em quando um chocolatezinho para rebater, mas é uma luta muito grande. Né? Porque vou te falar, acho que nunca estivemos tão fortemente atingidos pela violência em todos os setores da humanidade. Nunca estivemos tão atingidos. O que eu penso é que essa violência fica maior ainda quando a gente fala de pessoas trans, de pessoas que têm uma identidade de gênero diferente daqueles que as pessoas não aceitam. Que alguém pense diferente, alguém sinta diferente, que alguém viva diferente. Como é que está sendo conviver com tudo isso daí? Você que está na linha de frente dessa defesa. Ao mesmo tempo que é gratificante, é muito triste a gente ser confrontado o tempo inteiro com essa realidade. Nós temos índices de violências contra a comunidade LGBT de um modo geral e mais intensificadamente contra as pessoas trans, terríveis, assustadores. A média de vida de uma pessoa trans no Brasil, que é o país que mais mata transexuais no mundo, é de 29 anos. Pensa, apenas 29 anos. Essa era uma expectativa de vida do cidadão brasileiro lá no começo do século passado. Sim. Eu lembro quando eu era jovem, a pessoa que chegava aos 50 podia se considerar satisfatório já, porque estava passando da linha. Eu já passei dos 50 e hoje estou olhando que tem muito chão pela frente. E hoje, considerar 29 anos... A expectativa de vida de uma pessoa transgênero no Brasil é de 29 anos. Meu Deus do céu. Era de 35 há alguns anos atrás. Nos últimos anos, baixou-se para 29 anos. Isso decorrente da violência explícita e também de suicídios dessas pessoas. Porque as torturas são diversas. Cada vez mais atuam também, né? Não só físicas, como psicológicas, patrimoniais, de toda sorte de horrores que alguém possa imaginar. E muitos desses casos levam a pessoa ao suicídio. Além da violência em si, né, que a pessoa sofre a vida inteira, porque é uma existência regada, né, e balizada a muita violência, preconceito, discriminação, ausência de direitos, invisibilidades que levam muitos casos ao suicídio, ao abandono de si.
Eu falei agora há pouco desse termo LGBTQIA+, eu até separei aqui um negócio que eu achei interessante, que são as definições de cada letrinha dessa. Sim. Muita gente não entende o que é. E antigamente era LGBT. As letras foram chegando. Aí, o L corresponde, então, à questão do L de lésbica. Das lésbicas, Mulheres que sentem atração afetiva, sexual pelo mesmo gênero. Isso. O G é o famoso gay. Os gays, isso. Os gays. Homens que sentem atração afetiva sexual pelo mesmo gênero também. O B já é o bissexual, é isso? Isso. Que tem que pode optar tanto... Que sentem atração afetiva, sexual, enfim, por mais de um gênero. Por mais de um gênero, isso mesmo. O T, já estamos LGBT, o T é o transexual. É o trans. É a pessoa trans, né? Que você começou a falar. Isso. O trans seria pessoas que se identificam com outro gênero que não aquele atribuído no nascimento. Isso. Isso. É importante dar uma atenção direcionada para esse, né? Porque imagina a carga de desconforto, conflito interno que a pessoa passa vendo-se num corpo que não corresponde a vida inteira. Seu psiquismo, né? Pelos relatos das pessoas trans com as quais eu convivo, é a vida inteira. A vida inteira. Já de muito cedo a pessoa sabe que vive num corpo errado. Tem uma amiga minha que ela tem uma fala bem chocante com relação a isso, né? Que ela diz que a alma dela errou o CEP. É o que como ela se descreve. A minha alma errou o CEP. Puxa vida. E carrega isso, vai carregar por todo o tempo. Por toda a vida. Por toda a vida. Ao passo que se houvesse uma aceitação social, essa dor poderia ser amenizada. Com certeza. Aceitação social... E essa é a luta de vocês, no caso do movimento. Reconhecimento de direitos, né, de local social, um local de fala, acolhimento social, acolhimento no meio corporativo, escolar, na família. A família é fundamental. É de onde nós tiramos força para lutar, né, por essas pautas todos os dias. E o quê? O que é o queer? Queer. É um termo inglês, né, que significa diferente, fora do padrão. Alguns denominam como estranho, mas resumidamente são as pessoas que não se identificam com os padrões sociais. Sei. Não seria mais ou menos o trans? Trans também não se identifica. O trans, ele não se identifica com o corpo que ele nasceu. É um pouquinho diferente do queer. O queer, ele não se identifica com nada. Com nenhum padrão. Puxa ele é o que é. Parece que eu vi uma reportagem, parece que está ampliando a quantidade de pessoas com essas características, né? Com essa identidade. Sim. Né? Se eu falar bobagem aqui, você me corrija, por favor. Porque é preciso que você entenda que a gente pode se equivocar, escolhendo termos errados para definir determinadas situações. E a pessoa que conhece isso tem o direito de dizer, não é assim que eu posso pensar a respeito disso. Porque é uma aula que você está dando para nós aqui, é um bate-papo muito importante. Eu quero aprender com você e eu acho que quem nos assiste, se interessou pelo tema, está aqui presente, me respeitando e te respeitando em nome desse tema. Né? Então, o queer é essa pessoa que transita entre os gêneros feminino e masculino, ou outros gêneros não binários. Isso. É muito parecido com o não binário que a gente fala, que é o quê? Aqui no Brasil. É justamente essa pessoa que não se identifica com padrão. Não se identifica com a binariedade do masculino e feminino, rosa azul, homem mulher. E não tem padrão. Eles não se colocam em nenhuma gavetinha. Eles são o que são. Tem a sua própria identidade de gênero. Tá. Eu vou continuar nas letrinhas aqui, mas eu quero retomar essa questão do binário para entender um pouquinho como é que isso funciona. Né? O intersexo, letra I. Né? O intersexo é a pessoa que nasce com características físicas e biológicas de ambos os sexos. Então, por exemplo, é uma pessoa que nasce com pênis e útero, nasce com próstata e ovário,
Então, tem na configuração das possibilidades humanas, o intersexo é diverso. Ou seja, o desenvolvimento dos aparelhos dele não se encaixa numa norma binária. Não se encaixam. É como se aquele corpo humano carregasse cromossomos masculinos e femininos ao mesmo tempo. Uhum. Então, alguma coisa ali se sobressai. Uhum. Antigamente, a sociedade tinha, né, como termo os hermafroditas. São as pessoas intersexo. Nós não utilizamos mais essa terminologia por ser de cunho muito pejorativo, né, para essas pessoas. Nós denominamos como intersexo, né, porque fica entre os sexos. E também é uma pauta muito importante com relação à visibilidade, a reconhecimento de direitos, de espaço na sociedade, porque quase ninguém fala dessa parcela da população. Hoje em dia, nós conseguimos uma conquista muito grande com relação aos intersexo, que é no Conselho Federal de Medicina, existe uma orientação, uma normativa que proíbe a escolha pelos pais ou pelo médico, quando essa criança nasce intersexo, na delimitação de um sexo apenas. Hoje em dia, não se pode mais fazer isso ao nascimento. Faz, então? Espera a criança crescer, se desenvolver e ela mostrar qual é a identidade de gênero daquele indivíduo em formação. Não definir cirurgicamente ali o recém-nascido se ele vai ter o corpo masculino ou feminino, que é o que se fazia antigamente. Já há experiências em alguns países que identifiquem quando, em que idade essa criança conseguiu revelar qual o encaminhamento, o sentimento dela, para que lado que ela... Já de muito cedo. A partir do momento que a criança começa a interagir com o mundo à sua volta, ela já começa a demonstrar quem ela é. Que nós, enquanto sociedade, não estamos habituados a prestar atenção na criança e a considerar a criança como um indivíduo de direitos, né, de direitos e deveres. Nós temos a concepção social de que criança não tem que querer, criança não tem que ter vontade, criança não tem voz, criança não sabe, criança não. E não é por aí. A criança é um indivíduo, sim, é informação, mas é um indivíduo, tem, sim, titularidade de direitos, tem, sim, proteção legal, tem proteção à sua saúde, à sua integridade física. A resistência a esse tipo de ideia talvez venha pelo fato disso aí imaginar que quem tem que cuidar da criança e definir é o pai e a mãe, sim, ou a família. Sim. Mas hoje a lei dá esse suporte pedindo aos pais que esperem um pouco. Que esperem um pouco, sim. Porque isso pode compor na saúde emocional daquela criança lá na frente quando ela amadurecer. Nós já temos diversos casos da parcela da população que é intersexo, não só no Brasil, mas no mundo, de pessoas que são da época que o sexo biológico era definido por cirurgia ao nascer, que tiveram problemas horrendos durante a vida e acabaram se entendendo como pessoas trans. Então, por conta desses casos, de todos os prejuízos que a psicologia já comprovou, que a ciência já comprovou, desse histórico, né, com relação a esse procedimento, já não se faz mais. E quando acontece, se a família descobrir, procurem um advogado, procurem a justiça, procurem a polícia, façam um boletim de ocorrência, porque o médico agiu de forma arbitrária. E, por outro lado, é preciso cuidar com muito carinho do psiquismo que está sendo amadurecido, né? Sim, dessa com pessoa, certeza. dessa criança, para que ela possa ser acompanhada com muito amor e muito respeito, né? Porque a hora certa vai chegar. Exatamente, esse é o princípio do respeito, o respeito ao corpo, o respeito ao desenvolvimento daquela pessoa. Temos ainda duas coisinhas para falar aqui. A letra A do LGBTQIA e o mais. O A é de assexual. Assexual. São pessoas que têm
baixa atração afetiva ou sexual por outra pessoa, ou nenhuma atração afetiva ou sexual. Eu já vi pessoas falando isso, inclusive jovens. Sim. Muitos jovens que dizem que não tem interesse, não tem atração por ninguém. Sim. Faz parte do que eles são, de como eles são, da orientação sexual deles. Não se interessaram, né, sexualmente por outra pessoa e ok. Vivem assim, tranquilamente, não precisam disso, não sentem necessidade disso e vivem a vida muito bem. Parte da psicologia, alguns ramos da psicologia tentam estudar isso daí como se não poderia ser uma hipótese de reflexão, se poderia ser um excesso de repressão da sexualidade, já que, segundo Freud, por exemplo, criador da psicanálise, todos nós somos mergulhados num contexto da sexualidade. E se a pessoa chega sem expressar isso, é preciso visitar as causas para tentar entender, né? Porém, o que nós estamos falando aqui é respeitar tudo. Todos, né? E o mais? O mais é o que virá por aí? Toda e qualquer orientação, identidade de gênero, expressão sexual da pessoa, que a humanidade desenvolva, que a maneira como a pessoa interaja na sociedade. O ser humano tem o direito de ser quem se é. E o vizinho tem a obrigação de respeitá-lo. Essa é a base de tudo. E vice-versa também. Né? Eu quero ser respeitado, mas tenho o dever de respeitar também. Né? Exatamente. Gostei do teu lenço, menina. Olha que legal, cheio de cores. Cheio de cores. Nos movimentos, nos posts, nas postagens, né? Sempre vem essas cores. Sim. E eu vi uma coisa interessante, que o significado de 3 dessas cores, azul, rosa e amarelo, por exemplo. O significado, quando você identifica a cor azul, significa o quê? Atração por homens. Estava aparecendo num post que eu vi. Rosa, atração por mulheres. E o amarelo, atração por pessoas para além do binário. Para além do binário. Por isso que, por exemplo, na bandeira da orientação pansexual, é amarelo, rosa e azul. Exatamente isso. A bandeira pansexual. Porque as pessoas pansexuais, elas se compreendem com atração sexual, afetiva, enfim, para pessoas, direcionada a pessoas. Muito além do binário homem ou mulher. Gente, é ser humano. Olha, eu percebo que eu falei logo no começo aqui, abri, aliás, esse bate-papo, falando a respeito da sua função de presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gêneros da OAB de São José dos Campos. Mas não faz muito tempo que foi considerada permanente essa comissão na OAB São Paulo. Sim, esse foi agora ano. Em maio. Foi apenas no fim de maio. Em 2023 que a gente conseguiu a declaração de permanência para o movimento. Significou uma conquista muito grande dentro da luta pelos direitos da pessoa LGBT, porque agora as comissões, né, dentro do estado de São Paulo, elas não dependem mais de autorização para sua existência. Agora, todas as subseções da OAB precisam ter as suas comissões. E, independentemente da gestão que venha, nós já temos garantida a nossa existência. Porque antes nós dependíamos da simpatia e da abertura que a gestão do momento, né, a gestão atual, tinha para essa pauta. Tanto que em várias subseções, por exemplo, mais conservadoras, não se tinha abertura para esse diálogo, né? Agora, com essa declaração de permanência dentro do regimento da OAB São Paulo, todas as subseções precisam instalar e desenvolver essas comissões. E em São José você é presidente. Sim, eu sou atual presidente. Eu falei a palavra aqui, conservador, não no tom pejorativo, porque a palavra conservador foi colocado num dos lados do espectro da leitura político-social
em contraposição aos progressistas. Mas eu conheço muita gente conservadora fantástica, maravilhosa, que tem um pensamento de vida muito bacana. Eu falo do conservadorismo preconceituoso. Sim. É esse que dói, esse que impede. É que não tem fundamento, né? Não tem o porquê de existir. Agora, você também está envolvida nessa questão da instalação da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero, do IBDFAM. Sim. O que é isso? O IBDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. É um instituto criado por juristas, né, de grande renome nacional e internacional, já um instituto de abrangência internacional, que trata de assuntos relacionados à família, de um modo geral. Assuntos jurídicos, né, de tendências, de novas pautas, novas questões com relação ao direito de família brasileiro. E dentro desse conceito de família, nós temos também a parcela que trata do direito homoafetivo e de gêneros dentro da temática familiar. E aí aqui em São José dos Campos a gente conseguiu recentemente também a instalação desse núcleo do IBDFAM dentro dessa temática do direito homoafetivo e gênero. Quer ver como é que as pessoas têm dificuldade de lidar com isso? Algumas pensam que os advogados, as pessoas ligadas à lei, à questão da lei, das normas jurídicas, essas pessoas pensam que esses advogados são necessariamente homossexuais ou precisam estar envolvidos nessa sequência de letras aqui. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Tem advogados tranquilamente heterossexuais que levantam essa bandeira de defesa dos direitos do ser humano. Né? E são os que, a depender do caso, os que mais conseguem levantar a bandeira, acessar locais de fala, porque não tem, a princípio, a barreira da homofobia. Pronto. Como são tidos socialmente ali no seu núcleo, né, no seu círculo social, como pessoas normais, heterossexuais, conseguem falar. Porque aqueles que já são conhecidos como gays, lésbicas, como pessoas trans, muito normalmente já têm as portas fechadas simplesmente pelo preconceito e a discriminação. Quando você escuta um advogado heterossexual ou um palestrante heterossexual defendendo essa pauta, você fala, opa, peraí, mas por que essa pessoa está falando isso? Eu vou prestar atenção. Isso. E aí a gente consegue fazer esse movimento. Muito interessante essa sua opinião. Muito interessante, porque isso traz respeitabilidade para as pessoas e a necessidade de eu mudar uma crença que pode me afastar de pessoas que têm uma identidade de gênero diferente da minha. Né? Por isso que a gente fala que a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero ela é aberta. Não precisa ser da comunidade LGBT para fazer parte. Na nossa comissão aqui em São José dos Campos, nós temos várias pessoas heterossexuais. Estudantes de direito, profissionais de outras áreas, né, da saúde, da psicologia, da educação, que são heterossexuais, advogados heterossexuais, como também temos muito, e aí é a nossa maioria dentro do grupo, pessoas pertencentes a alguma letra da sigla LGBT. Como é que você se encaixa nisso tudo aí, em termos de você, com a sua identidade? A minha identidade, ela é cisgênero. O que é cisgênero, né? Para quem deve estar se perguntando. São pessoas que não conflitam com o sexo biológico. Então, eu nasci mulher, sempre me entendi mulher, me vejo como mulher, me desenvolvo como mulher. Então, eu sou uma pessoa cisgênero com a minha orientação sexual pansexual. Tá. Então você está aberta dentro desse espectro aí, né? Sim, sim. E você é mãe de uma menina linda, né? Sou mãe. Que chique, que bonito. Agora, paralelo a isso tudo, com essa questão que você está trazendo, que eu acho muito importante, a gente tem visto uma brutalidade muito grande. Eu soube que o Conselho Nacional de Justiça puniu um juiz de São Paulo Sim. com a aposentadoria compulsória.
Sim. Por abuso sexual. Sim. De pessoas. Você acha que pode ser o começo de uma virada de jogo, no sentido de vamos respeitar as pessoas no direito que elas têm de ter a sua escolha sexual? É o começo de uma virada de jogo, sim, porque além dessas punições institucionais, né, que tanto nós lutamos para que, de fato, que no campo acontecesse... da justiça, a gente fica imaginando que seria muito mais difícil. E aconteceu. Sim, é muito mais difícil e por isso a gente festeja muito esse tipo de providência vindo de altos órgãos, né, do Poder Judiciário, porque é uma virada de chave, sim. É uma virada de chave não só para a comunidade jurídica, mas para a sociedade como um todo. Assim como é uma grande virada de chave, nós conseguirmos que, pela primeira vez, alguém tivesse sido condenado pelo crime de homofobia aqui em São José dos Campos. Como aconteceu no caso do... Agora, esse ano, o rapaz foi condenado. Aquele rapaz esse caso aí pra gente. Que agrediu o Lucas Barbarossa, né? Aquele caso da Miss Drag Queen de São José. Que é uma Miss Drag Queen de São José, belíssima belíssimo, pessoa. Inteligente, um rapaz doce, muito extremamente bonito. Educado. Foi estupidamente de bem agredido. Com a vida. É uma pessoa, assim, iluminada. E... foi barbariamente torturado, né, sem motivo nenhum, sem justificativa, simplesmente por ser o Miss Drag Queen de São José. E nós conseguimos, né, junto com o Ministério Público, junto com toda a mobilização social, fazer com que o judiciário joseense condenasse essa pessoa, esse rapaz, o agressor. Foi condenado a 9 anos de prisão. 9 anos de prisão. Pelo crime de transfobia. O que significou isso para o movimento? De homofobia. Significou uma grande tremenda vitória. A partir de agora, as pessoas que fizerem... Agora, aqui em São José dos Campos, as pessoas sabem que crime de homofobia, de transfobia, não passa mais em branco. É interessante você falar... A psicanálise tem uma leitura... Aliás, o Freud falou uma coisa muito interessante, Sigmund Freud, né? Uma pergunta interessante. Quanto tem de você naquilo que você odeia? Então a gente fica imaginando o que faz uma pessoa sair da casa dela ou se encontrar numa circunstância qualquer diante de uma pessoa que vive essa realidade, põe em ação, revela, dá visibilidade para uma identidade pessoal que é diferente da que essa pessoa fez, e ela vai lá e agride e bate do jeito que bateram nesse rapaz. O quanto tem da vontade dessa pessoa fazer aquilo que o outro teve a vontade de fazer, ela tem medo de fazer muitas vezes. Sim. De eu me identificar com aquilo. Muito das agressões, sim, muitas das agressões da brutalidade que a gente recebe, quando a gente começa a analisar o agressor, fica claro que ali é uma inveja ou um descontentamento de quem conseguiu sair do armário, mostrar a sua cara ao mundo, né? Porque o outro não consegue fazer isso. Então, se eu não consigo sair do meu armário, por que eu vou deixar que a Carla saia? Não, ela não vai sair também, não. E vai apanhar se saiu. Ela vai ficar no armário junto comigo. Se sair, vai apanhar. Meu Deus. A gente... né, tem esse confronto diário. Quando a gente tenta entender o porquê que a pessoa agiu daquela maneira, o porquê que aconteceu aquilo, normalmente são pessoas extremamente reprimidas na sua sexualidade, na sua autoidentidade, autodeterminação, e não se conformam com a coragem, né, do outro, que não tem problema, que é bem resolvido, que não tem nenhuma questão, e vive bem com quem é, da maneira como se identifica, a maneira como se apresenta na sociedade. Eu já conheci algumas pessoas que tinham esse tipo de reação, e quando começaram a fazer terapia, encontraram a estrutura suficiente, a coragem suficiente para dizer para o mundo: olha, como eu era estúpido no que eu fiz. Sim. E se identificaram da maneira que eles atacavam nos outros. E alguns não. Alguns identificaram que eram apenas machistas mesmo. Sim. Tem um amigo meu, hoje em dia ele vive na Bélgica. E na nossa adolescência, nós fazíamos parte de um grupo de jovens da paróquia local lá do bairro. Você é de São José mesmo? Sou de São José. Tá.
Nós fazíamos parte do movimento carismático da Igreja Católica, na época. E ele batia nessa pauta, assim, do pecado, que a pessoa vai para o inferno, né, assim, incisivamente. Hoje ele é um rapaz homossexual, se entendeu, né, num determinado momento da vida dele, homossexual, casado, feliz da vida, casado com uma pessoa extremamente do bem. A vida dele progrediu, né, quando ele se entendeu e passou a viver conforme ele é, quem ele é. E ele escreveu um livro. E nesse livro, ele cita, né, que ele acompanha o meu movimento pessoal, né, na defesa dessa pauta, lembrando daquela época da nossa adolescência e falando comigo no livro, ele pede desculpa a todas as pessoas LGBTs que algum dia o ouviram falar com preconceito, com discriminação, com sentimentos dessa natureza. É incrível. Quando eu li, né, eu vi a declaração dele, eu comecei a chorar, porque aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, gente, olha que incrível. O que é o amadurecimento da pessoa humana, né, da consciência social, da consciência coletiva. Mas você sabe que esse é um sintoma muito interessante da busca da felicidade? Sim. Se eu estou bem comigo mesmo e cometo um equívoco, nada me custa pedir desculpas para você. E se eu estou bem comigo mesmo, nada me custa aceitar que alguém pode me amar. Com certeza. Isso é bacana, né? Ele está bem com ele, então, porque ele se encontrou nesse sentido. Sim. E para que destruir o outro? Agora, uma coisa interessante que pode brotar disso daí também. A Lei Maria da Penha, por ocasião do fato dessa mulher ter sido agredida pelo marido por muito tempo e ter ficado afetada fisicamente por isso, sim, essa lei que foi um avanço na busca da defesa dos direitos da mulher agredida, e que tem lá suas limitações, porque essa história de ficar 200 metros, 300 metros, o homem não tem uma régua para medir essas coisas e vai lá e mata. Complicado. Essa Lei Maria da Penha, considerando os avanços que ela trouxe, poderia ser usada para a defesa das pessoas trans? Ela é usada. É usada? É usada. O STF já declarou, já está pacificado que a Lei Maria da Penha ela tem abrangência, sim, com relação às mulheres transexuais. Mas elas continuam proibidas, por exemplo, para poder participar de esportes. Estão tentando proibir, né? Estão tentando aí em diversos locais no Brasil. A gente tem essa polêmica. Mas o que pode contrapor isso? O pessoal acha que a mulher é mais forte que o homem, independente se ela se acha um homem ou não. É falta de desconhecimento, Abranches, no caso, porque quando a pessoa passa pelo processo hormonal para fazer a transição de gênero, uma mulher trans, o que é uma mulher trans? Né? É uma pessoa que nasceu com o corpo masculino, mas se identifica como mulher. Então, essa pessoa, no processo hormonal de transição, recebe uma dose bombástica de hormônios femininos, né, para adequar o corpo àquela identidade de gênero que ela tem. A partir do momento que você recebe bomba de estrogênio no seu organismo, a sua testosterona despenca. Então, não há essa Isso é comprovado vantagem. Cientificamente já? É comprovado cientificamente. Esse ano saiu um estudo de uma universidade canadense falando justamente sobre isso. E por que tanta resistência ainda? Preconceito, desinformação, desconhecimento. Não se fala, por exemplo, que o processo de transição mexe com a parte fisiológica, né, hormonal da pessoa. Tem muita gente que não se atém a isso. Acha que a pessoa transexual é apenas aquela que se veste com roupas femininas ou roupas masculinas, que corta o cabelo, que passa batom. Não, a pessoa ela passa por um tratamento sério, pesado, médico. Recebe bombas hormonais no organismo para que o organismo passe a viver, a agir conforme o sexo que a pessoa se identifica. O psiquismo dela, né? Sim. Interessante. Quando eu era criança, eu estudava nas aulas de biologia, as aulas de ciências, a sequência que ia cair na prova. Era reino, ramo,
classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu decorei, viu, gente? Como é que eu fui bom aluno lá com meus 12 anos de idade, 13 anos de idade. E esse gênero eu comecei a perceber que era o pontinho masculino ou feminino, né? Que foi muito sacudido por esse movimento que aflorou nos últimos anos. Eu estava vendo como que o pessoal faz, por exemplo, preenchimento do cadastro para poder ter uma página nas redes sociais. O Facebook tem mais de 50 identidades que a pessoa pode escolher o que ela é. Sim. Como é que você vê essa pluralidade de chances da pessoa olhar e falar, não, é isso que eu sou. Queer, ou então um monte de coisa que nem tá nas letrinhas aqui, tá no mais, tá no mais. Tá no mais, né? Você acha que isso pode ajudar a amenizar um pouco, diante da modernidade tecnológica, um jeito de eu me apresentar para o outro? Porque a pessoa, opa, gostei dessa pessoa, vai lá ver a ficha dela. E vê que ela está marcada num ponto que ele, opa, é por aí mesmo. É quando os afins se encontram? Com certeza. Porque a partir do momento que você dá visibilidade, né, que você respeita a autoidentificação do outro, você cria ali uma sinergia, uma simpatia. Né? A partir do momento que você vê o outro te respeitando, quem você é, a maneira como você se enxerga, como você se apresenta, você não fica com medo, você não tem resistências de se aproximar de quem te respeita. Isso, para a gente, é muito positivo, é muito benéfico, porque mostra que as grandes empresas estão também nesse movimento social de abertura para o diálogo, para o respeito, para a inclusão e para a diversidade. Você sabe que a rede social ela é alimentada por imagens, alguns textos que estão quase sumindo, porque o povo só quer ver o rostinho das pessoas, por gente famosa que tem milhões de seguidores, gente rica que atrai seguidores que querem ficar ali olhando aquele poder todo trazido pelo dinheiro, mas ricos, famosos, porém muitos deles estupradores. Infelizmente. Como é que você vê a sociedade relevando, de uma certa maneira, esse tipo de violência? É um absurdo, né? E é muito triste. E puxando para a nossa pauta, né, da comunidade LGBT, nós somos vítimas diariamente desse crime horrendo. Por quê? Eles entendem que um homem trans, por exemplo, se ele tiver um estupro corretivo, não vai querer ser mulher. O que justifica, né? Ou uma mulher trans não vai querer, sabe, ter essa mudança. Se a conexão sexual fosse suficiente para ela poder mudar, porque vai encontrar o prazer ali. Nós tivemos uma denúncia muito séria, muito grave aqui em São José, de um aluno do ensino médio da rede estadual, que esse aluno foi ameaçado por colegas de estupro e esquartejamento. Veja que estamos falando de adolescentes. Né? Porque era uma pessoa transexual. Como era, né, trata-se o caso de um menino trans, o papo dos colegas, dos agressores, foi o seguinte: você merece ser estuprada para você entender que você é mulher. Veja a atrocidade e a gravidade do discurso. Por quê? Então, mulher merece ser estuprada? Já começa por aí. Né? E desde quando ser vítima de um crime vai fazer de você, ou de mim, ou de qualquer outra pessoa, ser ou deixar de ser quem se é? Forte demais isso. Olha, cara, nós estamos terminando nosso bate-papo. Eu quero dedicar esse programa para algumas pessoas. Você também pode fazer isso se você quiser. Mas eu quero dedicar a todos os casais do mesmo gênero que aceitaram a possibilidade de viver juntos em paz, dentro de um padrão tão elegante, tão delicado, tão nobre, tão maduro. Eu tenho aprendido muito com eles. Eu estou dedicando esse nosso bate-papo a vocês,
que venceram essas resistências. Tenho certeza que vigiaram bastante para não sofrer as consequências do preconceito. Mas são pessoas, foram pessoas e são pessoas corajosas para administrar isso. Mas também podemos indicar aqueles que estão aí na dúvida de se integrar a um movimento que pode trazer, na medida do equilíbrio, né? Sim. Não precisa ser exagerado demais, mas no padrão do equilíbrio, com a garantia da lei. Sim. Você está aqui representando isso hoje, você é advogada, para poder fazer valer seus direitos, né? E lembrando, né, que ninguém é obrigado a sair do armário. Uhum. Cada um tem o direito de ser quem se é, na medida que tem estrutura para falar, para demonstrar, para agir. A gente fala que ninguém é obrigado a nada. Perfeito, né? porque tem gente que acha que tem que dar satisfação para Sim. alguém. O Tem que dar nós, para si mesmo, né? Para si mesmo, exatamente. O que nós fazemos é garantir que os direitos de quem quiser falar, de quem quiser estar, permanecer e ser, sejam garantidos. Uhum. E eu dedico, né, esse programa a todos os meus colegas da comissão, da OAB, do IBDFAN, a todas as pessoas que trabalham com a gente, todas as ONGs e entidades que somam esforços com a gente. E a gente sempre costuma deixar um recado que quem quiser, né, denunciar ou falar, não se cale. Nós estamos aqui para ouvir vocês. Estamos aqui para apurar todas as denúncias. É só procurar a subseção só procurar e a comissão OAB, correspondente. Nós estamos no Instagram. Pode falar a página do Instagram. @ CDS OAB SJC. Cheio de letrinhas também. Sim. CDS OAB SJC. Isso. Vai cair lá no conteúdo. Vai. Ou coloca lá, Comissão de Diversidade Sexual São José dos Campos. Aparece. Procurar o meu nome, Carla Silvério Barbosa, aparece o meu perfil é aberto. Pode também procurar a gente por lá. Seu perfil é Carlinha. Carlinha Barbosa. Carlinha Barbosa, Tá aí, tá dito. E estamos aí para todos que se sentirem ameaçados, oprimidos. Vamos juntos mudar essa realidade em São José. É isso aí. Estamos terminando este programa, etc. e Talks, porque aqui a gente falou de vários assuntos. A gente tem os 3 pontinhos ali, ó, né? Porque estamos aguardando outras letras nesse LGBTQIA+. Vem outras coisas aí, mas aqui, toda vez que aparecer, a gente vai trazer aqui para conversar, porque o nosso compromisso é com a dignidade humana. E todos merecem essa dignidade e o respeito por ela. Valeu, Carla. Valeu, obrigado. Tchau.